E hoje, 29 de outubro de 2024, Dia Mundial de Conscientização para o AVC, o acidente vascular cerebral, uma data importante justamente para sensibilizar a população sobre os riscos da doença, que é a segunda maior causa de mortes do mundo e a principal causa de incapacitação. A gente vai trazer detalhes e principalmente conscientização, agradecendo a disponibilidade da doutora Lúcia Sux Claudino, que é neurologista e professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela está conosco para quem acompanha no rádio e também na internet. Doutora Lúcia, uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, um prazer poder falar sobre esse assunto tão importante nesse dia tão importante para a conscientização sobre o AVC. Imagina, a gente que agradece justamente para trazer essas informações, números oficiais. Até agosto desse ano, 50 mil brasileiros, um pouco mais de 50 mil brasileiros morreram por AVC, de acordo com o portal da Transparência do Centro de Registro Civil do Brasil. Doutora, a gente sabe que essas mortes, e dá para caracterizar dessa forma, poderiam em sua maioria serem evitadas? Hoje em dia a gente sabe que quase 90% dessas mortes poderiam ser evitadas com tratamento preventivo, né? As principais causas ou os principais fatores de predisposição ao AVC são doenças que são tratadas, né? Hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que é o colesterol alto, o triglicerídeo alto, a obesidade e o tabagismo. Então a gente tem como enfrentar essas epidemias, né? Então, a gente conseguiria, em parte, reduzir bastante o impacto dessa doença e a mortalidade dela. Como a gente pode caracterizar o AVC em termos de perfil de paciente? É uma doença que vai levar em conta também a hereditariedade como fator de risco? Acho que a gente podia começar justamente trazendo esse fator de risco e o perfil do paciente hoje. Na verdade, tem duas variáveis diferentes, né? Então, assim, a gente sabe que pressão alta e diabetes e obesidade tem um fator de hereditariedade, mas aí tem um fator ambiental e a gente consegue interferir no tratamento, né? O AVC, por sua vez, na maioria das vezes acontece secundário a essas doenças, quando ele é isquêmico, ou existe uma coisa que é o AVC hemorrágico, que na verdade é a ruptura de um aneurisma. Esse tem um potencial de hereditariedade se você tem alguém na família muito próximo, mãe, pais, tios, às vezes a gente tem que investigar. Então, na verdade, a gente tem que bater na tecla dessas 5 doenças que eu falei, são as doenças que são potencialmente tratáveis. Mas o tratamento do AVC tem mudado muito e evoluiu muito no sentido de que o que a gente precisa fazer é identificar precocemente os sintomas e, quando identifica esses sintomas, ir correndo para um hospital de referência, porque hoje em dia existe um tratamento precoce do AVC para minimizar as sequelas. Esse é um ponto interessante porque a gente pode também comparar como ele era tratado no passado e como é hoje, para trazer justamente essas mudanças. Por exemplo, um paciente que sofre de um AVC hoje, ele pode ter uma sobrevida, ou melhor dizendo, sair desse acidente sem sequelas, por exemplo, algo que no passado não seria possível? Isso, mudou muito o tratamento. Em 2012, mais ou menos, foi introduzido um tratamento que a gente chama de trombolite, né? No SUS, inclusive. Isso seria como assim, o AVC ele acontece por um entupimento de uma artéria, o AVC isquêmico. O trombolite, na verdade, se o indivíduo conseguisse chegar até 6 horas do início do AVC, ele poderia ser elegido a usar um trombolítico que dissolveria aquele coágulo e diminuiria as sequelas do paciente. E agora, no ano passado, em novembro do ano passado, foi incluído no SUS um novo tratamento, que a gente chama de tromboectomia mecânica. Então, a gente conseguiu ampliar a janela. Mas o mais importante é o paciente chegar muito mais... Quanto mais cedo ele chegar, menor o risco de sequela. O que é essa trombectomia mecânica? O indivíduo que tem um AVC, se ele for eleito para o tratamento, vai ser feito um cateterismo. Assim como se faz quando o paciente tem um infarto. E a ideia é ir até o local de obstrução e tentar retirar aquele coágulo, melhorar a circulação, melhorar o fluxo de oxigênio naquela região e tentar salvar o cérebro. Por isso que tem para cérebro na questão do tratamento do AVC.
Outro ponto interessante, doutora, é sobre essa questão que envolve a pessoa saber o que está acontecendo, ou pelo menos alguém em volta também, né? Identificar que naquele momento está acontecendo um AVC, isso também é importante, acredito, para o atendimento mais rápido possível. As pessoas têm informação hoje em dia necessárias para distinguir o que é, o que não é, como indicar, ou pelo menos levar para um atendimento rápido? Sim, existem sinais precoces do AVC. E, na verdade, quando você suspeita, mesmo que não seja, o melhor é ir para o hospital, né? Então, o mais comum é aquele indivíduo que tenha desvio da rima, né? A boca fica torta, ou a fala fica enrolada, um lado do corpo fica fraco ou não consegue mexer, ou o indivíduo não consegue falar, ou fica com metade do corpo com a sensibilidade alterada, ou ele tem uma alteração de equilíbrio, de repente estava bem, de repente começa a andar com um bêbado e não melhora. Então, nesses sinais, o ideal é procurar um hospital, e o ideal seria um hospital de referência que possa tratar o AVC. Outros pontos interessantes que a gente pode trazer aqui, doutora, sobre o tipo de AVC em si. Ele, hoje na medicina, ele está descrito em várias categorias, ou ainda seguem os estudos para classificar o AVC em outros tipos? Como é que a gente está hoje? Na verdade, assim, para o leigo, o ideal é a gente saber que existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é, na verdade, quando você entope uma artéria do cérebro, e quando você entope a artéria, falta irrigação, falta oxigenação e esse tecido pode morrer. O AVC hemorrágico é quando você tem um rompimento de artéria. Né? Se você tem um rompimento de artéria, vaza sangue, você tem uma hemorragia cerebral. No AVC hemorrágico, o mais comum deles é secundário ao aneurisma. E o AVC isquêmico, geralmente, é por um entupimento, que pode ser um entupimento localizado ou um trombo que veio de um outro lugar do corpo e foi para o cérebro e para o vaso. A questão que envolve atividade física, alimentação, como classificar tudo isso num atendimento prévio, né, digamos assim, preventivo, dos profissionais que são envolvidos nessa área? Porque alguém que tem histórico na família já tem que se preparar antes, né, se ver todo esse modus operandi. Quais são os profissionais indicados? O profissional indicado sempre é o médico e o médico clínico geral, na verdade. Porque o médico clínico geral, aquele que atende o paciente no dia a dia, então ele vai estar capacitado a aferir se o indivíduo tem pressão alta, ele vai pedir os exames para ver se o indivíduo tem predisposição a diabetes, porque hoje em dia a gente não trata o diabetes. Hoje em dia a gente já trata o pré-diabetes. Né? O ideal é não esperar o diabetes acontecer, porque é uma doença que pode ser potencialmente grave. A dislipidemia é facilmente tratável. Hoje em dia a gente sabe que tem dislipidemia que é familiar, com crianças que têm doença genética que causa aumento das gorduras no sangue, e a dislipidemia tem dislipidemia tem um tratamento medicamentoso que pode estar disponível inclusive no SUS. A obesidade é o grande problema, com essa facilidade de ingestão de carboidrato, que tem muito teor de gordura, muito teor de energia, a nossa população está ficando muito obesa. E o sedentarismo é um problema, né? Então, a educação das escolas quanto à questão do sedentarismo pode reduzir um problema lá na frente. Quando a gente fala sobre AVC e também depois do acidente vascular cerebral, esse atendimento que acontece também para reabilitar o paciente, mesmo que alguém fique com uma sequela, ela pode ser que não seja reversível no caso, ou seja, com tratamento, fisioterapia, há uma possibilidade também de uma reversão de alguma sequela que fique após o acidente vascular? Na verdade, assim, a questão da reabilitação, o que faz a reabilitação funcionar melhor é a reabilitação precoce. Então, o indivíduo tem que sair do AVC e já tem que iniciar a reabilitação. O grau de recuperação dessa sequela depende da gravidade de quanto tecido cerebral morreu, né? Mas quanto mais precoce, maior a chance de recuperação. E aí tem vários profissionais envolvidos, isso depende do grau de incapacidade, mas principalmente a fisioterapia. Quando o indivíduo tem dificuldade de deglutir, de engolir e para falar, muitas vezes a gente precisa de fonoterapia. Quando o indivíduo tem dificuldade para movimento fino, a gente precisa de terapeuta ocupacional. Então, na verdade, o tratamento é multidisciplinar. Quanto mais precoce o indivíduo saiu do hospital, na verdade ele não saiu do hospital, ele já tem que estar no hospital fazendo.
Saiu Sim. de lá, já tem que estar incluso. Isso é um grande desafio que a gente tem, né? É fazer com que os pacientes saiam do hospital e já entrem num processo de reabilitação. E sobre o perfil do paciente, quando o AVC ele acontece em pessoas mais jovens, por exemplo, tende a ser mais agressivo, não tem uma ligação direta, o acidente vascular ele acontece da mesma forma de uma pessoa mais idosa ou mais jovem? No paciente mais jovem, a gente sempre tem que investigar várias doenças um pouco diferentes do que no idoso, né? Então, no indivíduo jovem, a gente tem que investigar se esse indivíduo não tem uma predisposição genética ao que a gente chama de trombofilia, se ele não tem uma facilidade de coagulação do sangue. Então, a gente tem que investigar doenças específicas. Ou se ele tem uma malformação no coração, que predispõe a passar um êmbolo que vai para o cérebro, né? Então, existem doenças mais específicas que a gente é obrigado a investigar no jovem, para descartar e tratar de maneira adequada. Mas um jovem pode ser hipertenso, pode ter tabagismo, pode ter sedentarismo, pode ser obeso e pode fazer um AVC pelas mesmas causas, mas no jovem a gente procura causas específicas. A complexidade, a gravidade, a gente depende do vaso que foi obstruído e do tempo que ele foi para o hospital. Agora, sim, geralmente o AVCH por ruptura de aneurisma é sempre muito grave, né? Então, o mais importante é identificar, porque no aneurisma, o principal sintoma é a cefaleia sentinela. O indivíduo tem uma dor de cabeça muito forte, que é maior do que a que ele teve em qualquer época da vida. Então, se ele teve uma dor de cabeça assim, ele tem que ir para o hospital. Porque, muitas vezes, a hemorragia, a ruptura do aneurisma não dá tempo de tratar, porque o indivíduo ou demora muito tempo, ou o vaso rompeu e sangrou muito. Então, a intervenção tem que ser precoce. Então, só para diferenciar também esses episódios, né, doutora? O aneurisma e o AVC, como que a gente poderia também separar? O aneurisma, geralmente, o indivíduo tem uma dor de cabeça e depois evolui com aqueles sinais do AVC. Então, ele pode alterar a força, alterar a fala, ter um desvio de rima, ou às vezes, simplesmente, ele tem uma crise convulsiva, pode acontecer isso no AVC hemorrágico, principalmente, ou ele tem um rebaixamento do nível de consciência, ele simplesmente desmaia e não acorda. Nesse caso, tem que ir direto para o hospital. E o AVC isquêmico, geralmente, ele começa com aqueles sinais que eu falei, né? Ou desvio de rima, dificuldade para falar, ou dificuldade para caminhar, ou perda de força no lado do corpo, ou perda de sensibilidade no lado do corpo. Ou, às vezes, o indivíduo tem uma alteração de equilíbrio. Ele não consegue mais coordenar a fala e não consegue mais caminhar porque ele não tem dificuldade para se equilibrar, e isso é de uma forma súbita. Uma última questão, doutora. Quem já passou por um AVC, existe uma predisposição a ter mais episódios desse? Sim, existe. É por isso que a gente tem que, logo depois de um AVC, ele tem que acompanhar com o neurologista e a gente faz tratamento específico para tentar reduzir essa possibilidade. Mas o indivíduo que já teve um AVC, ele já tem vasos que já tem uma predisposição a ficarem com maior risco de oclusão. E aí ele vai ter que usar medicamentos, dependendo do tipo do AVC, para afinar o sangue ou às vezes a gente usa anticoagulantes, medicamentos que diminuem a coagulação do sangue para evitar novos AVCs. Doutora Lúcia Sux Claudino, que é neurologista e professora da Universidade Federal de Santa Catarina, muito obrigado pela atenção conosco e um bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Um abraço, tchau, tchau.